Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Super Hiper Abras. Pode se preparar que hoje tem muito conteúdo relevante. Teremos grandes entrevistas, cobertura de um evento incrível direto do Rio de Janeiro e uma estreia muito legal. Ficou curioso? Então hoje eu não vou fazer suspense e vou direto te contar o que preparamos para você. Quem gosta de boas entrevistas não pode deixar de conferir o bate-papo que tivemos com a Érica Petri, diretora de RH e sustentabilidade do GPA. Ela contou um pouco sobre sua trajetória profissional, falou sobre liderança feminina e programas de desenvolvimento voltados para pessoas negras. Nós também vamos te mostrar uma entrevista muito interessante com Sheila Moura, diretora de varejo. Ela veio até os estúdios da Abras para conversar com a Renata Ruiz sobre o cashback como motor de rentabilidade dos programas de fidelidade. Está imperdível. E tem estreia também. A partir de hoje, você vai acompanhar um novo quadro de entrevistas comandado pelo nosso vice-presidente de Vendas e Marketing, Celso Furtado. Uma vez por mês, ele vai conversar com um grande nome do setor supermercadista sobre temas atuais, relevantes e enriquecedores. Quer saber com quem ele conversou no episódio da estreia? Isso eu te conto daqui a pouco. Porque antes, vamos acompanhar uma matéria que fizemos no Rio de Janeiro no lançamento do livro de Manuel Cunha, fundador dos supermercados Inter. Comemorando 90 anos de idade, Manuel é um exemplo de resistência, dedicação e integridade. Desde que trocou Portugal pelo Brasil, ele nunca desistiu dos seus sonhos e percorreu um caminho longo com muito esforço, dedicação e uma simpatia difícil de igualar. Confira agora como foi o lançamento de seu livro. Com alegria que nós estamos aqui celebrando a vida do Manel. 90 anos é uma dádiva de Deus, é um grande presente de Deus, e 90 anos assim, né? É mais ainda um grande presente de Deus. Mas muito mais importante do que os anos que nós passamos sobre essa terra é a nossa fidelidade, é o nosso amor a Cristo e à Igreja. A nossa fidelidade ao Senhor. E 90 anos, com certeza, não foram só de alegrias. Tiveram momentos difíceis. Frei, como o senhor sabe? Que é o óbvio, né? Como qualquer um de nós. Mas chegou até aqui. E aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Então, num mundo onde tudo é trocável, no mundo onde depende, agora Deus está dependendo da nossa conveniência, do que me interessa mais, mas não de uma busca incansável pela única e suprema verdade. Nós celebramos a vida do Manel de 90 anos, escrevendo esse livro, sua biografia, e mostrando que é possível sim ser fiel, é possível sim ser feliz, é possível sim ser devoto e amar sempre Nossa Senhora, com vários títulos. Aqui no Brasil, Aparecida, em Portugal, Fátima, mas a mesma Mãe de Jesus, aquela que o Senhor escolheu. Então, Manel e toda a família, a esposa, filhos, amigos, parentes, que Nossa Senhora interceda sempre por vocês, viu, Manel? Daqui 90 anos estaremos de novo aqui juntos, no segundo livro, viu? Mas celebrando sempre a vida. Manel, que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te dê saúde do corpo, da alma e da mente e continue te fazendo feliz em Jesus Cristo. Amém. Vamos saudá-los, né, com uma salva de palmas, porque um faz 90, mas quando é casado os dois fazem, viu? Sejam todos muito bem-vindos. É imensa a nossa alegria de compartilhar com vocês esse momento tão feliz da nossa família. Aqui está reunido um grande tesouro.
aqui está a nossa família, a nossa grande família e amigos de uma vida inteira. Hoje nós temos uma comemoração dupla. Agradecemos a Deus essa enorme bênção, né, de meu pai celebrar exatamente hoje, no dia de hoje, por isso que a festa é segunda-feira, um dia um pouco, né, estranho. Ele comemora hoje 90 anos de vida, com saúde física, mental, rodeado por sua esposa linda, minha mãe, pelas filhas maravilhosas, nós, pelos nossos filhos maravilhosos, seus netos, pelos nossos maridos também maravilhosos. Enfim, e aí, a gente hoje, além de celebrar a vida dele com alegria, com saúde, a gente quer celebrar também o lançamento da sua biografia. Para viver esse momento, preparamos um talk show, de forma que possamos compartilhar com vocês trechos preciosos e propósitos dessa experiência. Seu Manuel Cunha é uma lenda viva do varejo brasileiro, mais que isso, é uma inspiração de líder, de família, um ser humano especial. São 90 anos de uma vida e muita história para compartilhar, não é mesmo, seu Cunha? Bom, eis aqui, esse era o meu texto de início, a missão, na verdade, né, que me deixou muito honrada, de verdade, conversar e compartilhar um pouco mais dessa história do senhor Cunha e de tudo que está cercando esse evento, essa noite maravilhosa aqui, viu? Bom, vamos sentar, seu Cunha? O senhor não está cansado, mas eu estou nervosa. Então, vamos trocar. Você vai sentar por minha causa, hein? Vamos lá. Seu Manuel Cunha, como é que o senhor está se sentindo, completando 90 anos, saudável, dando centenas de autógrafos hoje? Conta pra gente como é que você está se sentindo. Muito, muito feliz. Porque junto tantos amigos, ao longo dessa caminhada, tem que ficar feliz. Não né? é? Não é? Então, eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a vocês todos por terem vindo. Em particular, alguns portugueses que vieram tão longe, prestigiar os meus 90 anos. Então, vamos todos juntos prestigiar os meus 90 anos. Porque são 90 anos de felicidade, trabalho e de fé. E tive o privilégio que Deus me deu uma grande família e uma história maravilhosa. Quero também agradecer a Deus nas minhas horas difíceis, por estar muita gente boa na minha vida, que me ajudaram muito. Também depois tive outra felicidade. Também tive a oportunidade de ajudar os outros. Então hoje, me sinto um homem feliz, realizado e com certeza, no meu dever cumprido. Só me resta agora agradecer. Mas vou começar Portugal, pela terra que me deu nascer, há 90 anos. Quero agradecer a Deus e a Nossa Senhora de Fátima. Tem me ajudado muito nas horas boas e nas horas más. Seu Cunha, hoje é uma noite de celebração dos seus 90 anos, mas também a gente está celebrando o lançamento dessa sua biografia. Bom, as suas filhas, elas falaram aqui no início que era um sonho, um pedido antigo, o único presente que o senhor pediu, na verdade, né? Foi. Qual é a emoção hoje de ver essa obra pronta, esse presente que finalmente chegou? Gente, alcançou a minha felicidade. Foi um pouquinho mais do que eu pedia. Olha. Então hoje, de novo, sinto-me um homem feliz, realizado. E que eu quero agora que Deus me dê mais aninhos de vida para eu poder... Fazer o segundo. Não, e acertar a minha dívida com ele. Ah, ok. Entendeu? A minha intenção foi deixar essa lição de vida para minhas filhas e para quem quisesse olhá-la. É uma história de sucesso. Verdade. O sucesso tem seu preço. Não é isso? Isso. Então, está ali explicado, mais ou menos. E quem cumprir tudo que está ali, foi aquilo que eu fiz.
Eu, mais os meus irmãos, que nós fizemos. E fomos vencedores. Agora, paga-se caro. O sucesso custa caro, viu? É isso que eu ia chegar nesse ponto. No seu livro, eu leio relatos de muita sabedoria que o senhor conquistou com a sua fé, experiência de vida, enfim. Mas todo mundo aqui comprou o livro, vai ler em casa. Mas para que as pessoas possam ouvir do senhor aqui, ao vivo, a cores, qual o conselho, a sugestão que o senhor tem para essas pessoas que buscam alcançar uma vida de sucesso como a do senhor? É simples. É cumprir algo que está escrito. A minha inspiração desde jovem, como vivia numa aldeia sacrificada, escutava falar dos antigos que o Brasil era bom para ganhar dinheiro, e a minha família também, os antigos tinham vindo para o Brasil, ganharam dinheiro, e tive influência, vim para o Brasil. Para quê? Para ganhar dinheiro. Ia com a minha mãe fazer o mercado, a gente vivia numa aldeia à distância de 6 quilômetros, numa cidade. E quando íamos carregar a mercadoria da cabeça para minha mãe vender. Quando ela terminava de vender a mercadoria, ia numa pequena mercearia. Eu me inspirei nela. Só, quando eu crescer, eu vou para o Brasil, vou montar uma mercearia. E até hoje. O meu pai, a gente celebrou já 70, ele chegou em 1951 aqui no Brasil. Então a gente já celebra 73 anos da chegada dele no Brasil e ele iniciou a carreira dele de varejista após 5 anos. Então ele tem 60 e tantos anos de varejo. Ele fundou uma rede muito icônica aqui no Rio de Janeiro, que era o Rainha Supermercados, e ele fundou essa rede com os seus 2 irmãos. Depois, no ano 2000, essa rede foi vendida para o grupo Carrefour. Depois ele formou uma nova rede. Então, assim, ele tem essa história de ciclos relevantes. Ele e os irmãos têm rodadas de varejo, né? E eles têm um laço muito forte de relacionamento junto aos fornecedores. É um pouco essa marca histórica, né? Então, assim, eles nunca foram os maiores, mas eles sempre destacaram-se por serem empresários muito relevantes e muito diferenciados dentro do setor, e isso orgulha muito a gente. Agora, falar assim dos nossos projetos de expansão do Inter, a gente enxerga nessa virada, e eu acho que, apesar dos 90 anos do meu pai, o que a história dele ensina é dele ter sido sempre muito revolucionário, inovador diante das questões. A gente entende que a gente está num momento de virada de chave do nosso setor. Então, a gente não enxerga esse modelo tradicional de sair abrindo lojas, mas a gente enxerga que é muito importante a gente revolucionar, indo para essas novas formas de interagir com o consumidor, de atuar com grande força no delivery, com outras formas pelo digital, e usar dessa nossa experiência, da força da marca, da confiança que o consumidor já tem pela presença das lojas físicas, mas poder escalar a empresa usando essas ferramentas da tecnologia, universo digital. Então, mais uma vez, eu peço a Deus que me dê mais uns 10 anos de vida, como vocês viram agora. Ainda estou devendo muito a Ele. Me deu essa família maravilhosa, essa paz, essa tranquilidade, e hoje somos uma família feliz. Temos dentro de cada um de nós a certeza da que você deveria cumprir. Muito obrigado. Um abraço, Manuel. Parabéns pela trajetória de sucesso, pelos 90 anos muito bem vividos e pelo lançamento de seu livro. Depois do intervalo, tem entrevistas incríveis com mulheres que inspiram pessoas por onde passam. Tenho certeza que você não vai se arrepender se ficar com a gente até o final.
E ainda hoje estreia o quadro Grandes Lideranças, comandado pelo nosso vice-presidente de Vendas e Marketing, Celso Furtado. É daqui a pouco, não saia daí, nós voltamos já. A transformação do varejo não é novidade, mas agora ela acontece cada vez mais rápido e de novas formas. Entre a exigência dos clientes por experiências integradas, a oferta de mais opções do que nunca, a existência de mais maneiras de comprar e uma necessidade urgente de acelerar as cadeias de suprimentos, há muitos desafios para enfrentar. A verdade é que você sabe exatamente o que é preciso fazer. Porém, é difícil transpor a lacuna entre estratégia e execução ao lidar com fatores tão diferentes como funcionários e clientes, área de vendas e depósito de lojas, cadeia de suprimentos e entrega final, software e hardware. E isso se torna mais difícil conforme as linhas ficam mais tênues, as lojas viram centros de processamento de pedidos e os pagamentos são efetuados em qualquer momento e lugar. Para acompanhar o ritmo das mudanças e avançar, é preciso unificar as tecnologias e fornecedores. É preciso contar com o parceiro certo. Um consultor estratégico que possa ajudar a transpor a lacuna entre estratégia e execução, unindo todas as peças em uma plataforma totalmente unificada e escalável. Com a Zebra, você tem todo o necessário para otimizar seu desempenho e oferecer uma experiência superior ao cliente. Vamos unir forças para aprimorar sua experiência omnicanal e em loja. Obtenha visibilidade total sobre os inventários e controle as operações. Aproveite dados ainda não explorados para estabelecer prioridades e determinar as ações certas no momento certo. Conecte as equipes e dê autonomia aos funcionários para fazer com que se sintam motivados e ajudá-los a realizar as tarefas mais importantes. Assim, suas equipes poderão agir e se preparar para o que virá a seguir, porque quando você consegue unir todos esses aspectos, você tem tudo sob controle. Agora sim, sua vantagem competitiva foi capturada. O programa Super Hiper já está de volta e se é de entrevista que você gosta, é a entrevista que vamos te mostrar. Na última semana fomos até a sede administrativa do GPA em São Paulo para conversar com Érica Petri, diretora de RH e sustentabilidade. Érica conversou com a gente e contou um pouco sobre sua trajetória profissional. No bate-papo, ela ainda falou sobre liderança feminina, empoderamento e projetos de desenvolvimento oferecidos pela empresa, como, por exemplo, o Programa de Desenvolvimento para Pessoas Negras. Érica já teve passagens pela Panvel e Lojas Marisa. Atualmente, a executiva é responsável por liderar os temas de cultura, diversidade, desenvolvimento e engajamento, além da agenda ESG com pilares estratégicos em cadeias de valor, impacto social, diversidade e inclusão, transparência e mudanças climáticas. Assista agora como foi. Bom, falando um pouco da minha trajetória profissional, eu estou na área de recursos humanos há quase 20 anos. Eu comecei a minha vida corporativa numa empresa de varejo alimentar. Agora, depois de mais de 14 anos, eu volto para o varejo alimentar, né, numa posição de liderança, que eu lidero a vice-presidência de recursos humanos, sustentabilidade e comunicação corporativa. E o que eu gosto de destacar na minha trajetória é que eu tive muitos líderes e muitas líderes que me inspiraram. Eu sempre costumo falar para as pessoas que a gente é um pouco da mistura dessas lideranças pelas quais a gente passou, entendendo que aquilo que a gente sabe que não é legal, a gente vai deixar para lá, né, se a gente tem a consciência, mas que muita coisa boa a gente pode carregar com a gente nas nossas experiências. E eu tive muita sorte de ser liderada por mulheres brilhantes, assim, mulheres que me inspiraram,
e que me fizeram pensar, se elas estavam ali, né, ocupando aquelas posições, eu podia chegar também. Então, eu vi muito essas mulheres discutindo negócio, entendendo como era o papel do RH, então, assim, nessa discussão de negócio, deixando de ser, há muito tempo já deixou de ser, né, mas um RH onde as pessoas falam, não, aquilo ali é só assunto de pessoas, como se isso, só assunto de pessoas, já não fosse uma grandiosidade tremenda, né. Mas eu vi essas mulheres se impondo, discutindo negócios, aprendendo, crescendo, e acho que a partir do momento que eu pude ter essas líderes inspiradoras, eu pude ir crescendo, entendendo também que eu podia crescer. E eu acho que hoje, o que eu falo, né, para as minhas colegas e para mim, assim, que acho que é um despertar, é o quanto eu e elas, né, também temos que ser para essas outras mulheres essa inspiração. Não inspiração porque a gente faça algo extraordinário, mas é um caminho de dizer, se você quer chegar lá na sua carreira, você pode, é possível, caminha, estamos juntas, abrindo esse espaço. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, quando eu avalio a minha trajetória, é olhar que eu tive muitas mulheres fortes, líderes que me inspiraram e que me fizeram chegar até aqui. Líderes homens e mulheres, que também disseram, você pode, que acreditaram também no potencial da liderança feminina. Falando um pouco sobre o tema de liderança feminina aqui no GPA, essa faz parte da nossa meta, é um compromisso público que a gente tem. Em 2023, a gente queria atingir 40% de mulheres na liderança e a gente ultrapassou a meta. Em 2023, a gente chegou a 41% de mulheres na liderança. Mas a gente não está satisfeito, então a gente já assumiu uma nova meta. E até 2025, nós vamos chegar com 50% de mulheres na liderança. Agora, a gente não chega nesse número do nada. A gente vem trabalhando isso aqui no GPA desde 2015, quando a gente começou a fazer parte de algumas associações, a pactos importantes para o desenvolvimento de liderança feminina e de empoderamento feminino, né, empoderamento das mulheres. Em 2019, a gente começou a trabalhar fortemente no desenvolvimento dessas mulheres, das mulheres líderes e das mulheres não líderes. Para as mulheres líderes, potencializando cada vez mais o seu papel como líder na organização, líder na sociedade, entendendo o seu papel na formação de novas líderes, porque a gente tem esse papel. Quando a gente chega também numa posição de liderança, é importante que a gente tenha consciência do nosso papel em abrir espaço para as novas lideranças. Agora, quando a gente fala para as mulheres que ainda não eram líderes, a gente também ampliou o nosso programa, trazendo e convidando essas mulheres para dizer para elas, vocês podem chegar na liderança. E a gente trouxe um programa de desenvolvimento bem robusto, falando do empoderamento feminino, trazendo temas de como a mulher se auto-sabota também, então discutindo isso, para que a gente pudesse fortalecer cada vez mais essa mulher e ela tivesse um plano do seu desenvolvimento e pudesse chegar lá. Trazendo um pouco dos números, né, dos resultados desses programas de desenvolvimento, desde 2019 nós já formamos 1.800 mulheres, mulheres líderes e não líderes. E dessas 1.800 mulheres, 37% foram promovidas. Esse tema de liderança feminina é um desafio ainda, né? É um desafio, a gente sabe que é um desafio no mundo, é um desafio no Brasil, é um desafio no setor de varejo. No varejo alimentar, a gente sabe da predominância, né? Por muitos anos da predominância de homens, né? Ocupando posições de liderança no varejo alimentar. É curioso porque a semana passada a gente estava olhando esses dados aqui no GPA, né? Quando a gente olha de 2012 para cá, 2012 era quase insignificante o número de mulheres que ocupavam essa posição da liderança. E a partir do momento em que a gente tomou consciência disso, entendeu o nosso papel e que a gente firmou um compromisso em 2015, a gente começou a mudar esse cenário. Mas não adianta ficar só na retórica, né? Além da meta que eu comentei com vocês, que a gente trouxe, além do desenvolvimento, é importante que a gente mude e altere também as políticas para favorecer que essas mulheres consigam chegar, para tanto as mulheres internas quanto as mulheres que a gente vem buscar no mercado. Uma das coisas que a gente mudou aqui dentro é na nossa política de atração. Por exemplo, a cada contratação que a gente tem que fazer para uma posição de liderança, a gente tem que garantir que entre os finalistas, normalmente a gente passa 3 finalistas para os nossos clientes internos, dentro dessa shortlist tenha pelo menos uma mulher. Então, assim, a gente tem que garantir isso nos processos para que isso realmente aconteça e a gente consiga mudar essa realidade que a gente sabe que ainda é muito desafiadora, por temas que, por exemplo, ainda
por vezes são tabus nas discussões de liderança, como maternidade, uma série de coisas que acabam ainda, até hoje, influenciando muitas vezes na decisão. Eu gostaria de promover aquela líder, enfim, mas ela está gestante. Então, a gente tem que começar a quebrar isso. E aqui dentro a gente quebrou. Então, assim, a gente contrata mulheres gestantes, a gente promove mulheres gestantes, o tempo inteiro a gente está reafirmando com políticas aquilo que é o nosso compromisso. E é claro que a gente não poderia deixar de pedir para que a Érica gravasse um recado para as mulheres líderes e supermercadistas, e também para aquelas que desejam empreender. Acompanhe agora a mensagem que ela deixou. O que eu posso falar, né, para as líderes, para as mulheres líderes aí de diversas empresas que estão nos assistindo agora, que não esqueçam da sua essência. Né, que não esqueçam que elas são capazes, que elas se prepararam, né? Não deixa a dúvida pairar ali. Será que eu sou competente? Será que eu sou capaz? Será que eu mereci estar aqui? Você merecia, você se preparou, você correu atrás, então recebe isso. E mais do que isso, recebe as outras, abram as portas para as outras líderes, né, que possam vir a ter. Coloque aí para você que assim como você chegou aí, você também tem uma responsabilidade de inspirar outras mulheres a chegarem até um papel de liderança. E eu falo disso, mas porque é uma responsabilidade comum, né, de homens e mulheres. A gente tem que trabalhar junto para uma sociedade mais igualitária em todos os aspectos. Mas como líder mulher, eu sempre gosto de dizer para as outras líderes, nós temos uma corresponsabilidade em abrir espaço para as novas lideranças. E para você que não é líder ainda, e se você quer, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que liderar não é um cargo, não é um status, né? Liderança é uma responsabilidade. Você tem que acolher o papel de líder como uma responsabilidade que você ganha, uma responsabilidade não só pelo resultado, mas por ajudar as outras pessoas a crescerem na carreira. Então, se você quer ser líder, o primeiro passo que você tem que pensar é: eu estou preparada para isso, que é uma responsabilidade? Não é, vou fazer isso porque eu tenho status, enfim. Agora, se você quer mesmo, corre atrás, se prepara, estuda, arruma um mentor ou uma mentora dentro da organização que você está, vai ler, vai se preparar, vai fazer além do que você está fazendo hoje, vai pedindo dentro da sua organização para que você aprenda a fazer outras coisas e busque alguém para se inspirar. Com certeza essa pessoa tem lições que vão poder trazer aí para você uma inspiração para como você pode chegar lá. E não desista, se isso é o que você quer, só correr atrás, trabalha firme, invista no seu desenvolvimento que você chega. Um abraço, Érica. Muito obrigada pela disponibilidade em conversar conosco. É muito importante para toda a cadeia do varejo alimentar ter cada vez mais mulheres em cargos de liderança, sendo inspiração para outras mulheres. Foi um prazer conhecer mais sobre seu trabalho e as iniciativas do GPA. Até a próxima. E está quase chegando o dia de nos encontrarmos no Smart Market Abras 2024. Já anotou na agenda? Este ano, o evento acontece nos dias 8 e 9 de abril no Transamérica Expo Center, na região de Santo Amaro, aqui em São Paulo. Serão 2 dias agitadíssimos, onde vamos homenagear as empresas com o maior faturamento bruto de 2023, premiar os profissionais do ano e ainda difundir muita informação em palestras ricas de conteúdo. Anote aí, dias 8 e 9 de abril no Transamérica Expo Center. Quer saber mais informações? Acesse o site smartmarket.abras.com.br. Vamos fazer uma pausa, mas é bem rapidinho. Daqui a pouco nós voltamos com uma entrevista imperdível feita aqui em nossos estúdios com a diretora de varejo Sheila Moura. E ainda tem a estreia do quadro Grandes Lideranças. A entrevistada? No próximo bloco eu te conto quem é. Não saia daí, nós voltamos já já. A transformação do varejo não é novidade, mas agora ela acontece cada vez mais rápido e de novas formas. Entre a exigência dos clientes por experiências integradas, a oferta de mais opções do que nunca, a existência de mais maneiras de comprar e uma necessidade urgente de acelerar as cadeias de suprimentos, há muitos desafios para enfrentar. A verdade é que você sabe exatamente o que é preciso fazer. Porém, é difícil transpor a lacuna entre estratégia e execução ao lidar com fatores tão diferentes como funcionários e clientes, área de vendas e depósito de lojas, cadeia de suprimentos e entrega final, software e hardware.
E isso se torna mais difícil conforme as linhas ficam mais tênues. As lojas viram centros de processamento de pedidos e os pagamentos são efetuados em qualquer momento e lugar. Para acompanhar o ritmo das mudanças e avançar, é preciso unificar as tecnologias e fornecedores. É preciso contar com o parceiro certo. Um consultor estratégico que possa ajudar a transpor a lacuna entre estratégia e execução, unindo todas as peças em uma plataforma totalmente unificada e escalável. Com a Zebra, você tem todo o necessário para otimizar seu desempenho e oferecer uma experiência superior ao cliente. Vamos unir forças para aprimorar sua experiência omnicanal e em loja. Obtenha visibilidade total sobre os inventários e controle as operações. Aproveite dados ainda não explorados para estabelecer prioridades e determinar as ações certas no momento certo. Conecte as equipes e dê autonomia aos funcionários para fazer com que se sintam motivados e ajudá-los a realizar as tarefas mais importantes. Assim, suas equipes poderão agir e se preparar para o que virá a seguir, porque quando você consegue unir todos esses aspectos, você tem tudo sob controle. Agora sim, sua vantagem competitiva foi capturada. De volta com o programa Super Hiper Abras, trazendo sempre muita informação, entrevistas exclusivas e muito conteúdo relevante para quem quer se manter por dentro de tudo o que acontece no varejo alimentar do nosso país. Neste bloco, você acompanha uma entrevista muito bacana sobre o cashback como motor de rentabilidade dos programas de fidelidade. A Renata Ruiz recebeu aqui em nossos estúdios a diretora de varejo Sheila Moura. Já estou curiosa para saber o que elas falaram e aprender um pouco mais sobre o tema. Vamos assistir juntos a este bate-papo? Obrigada, Cristiana. Eu estou aqui com a Sheila Moura, da Easy & Co. Tudo bom, Sheila? Tudo bem, você? É um prazer estar com você aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o cashback como motor de rentabilidade dos programas de fidelidade. Então, eu queria a primeira coisa que você explicasse para os nossos telespectadores o que é o cashback. A gente sabe, né, fala a gente vê tudo com essas comunicações, aqui tem cashback e tal, mas explica realmente o que é o cashback. Tá bom. O cashback é uma ferramenta, um benefício que a gente entrega para o consumidor final, que é o dinheiro de volta, né? Então, a cada compra que ele faz, ele recebe um valor, um percentual da compra ou um valor fixo a partir da compra de um determinado produto, que ele só vai usar quando ele retornar para a loja. Então, isso é o conceito geral do dinheiro de volta. Dinheiro de volta. Então, se o supermercadista tem aquele programa de fidelidade, ele pode aplicar esse cashback para o cliente. É uma forma de rentabilizar e também para voltar para a loja? Exatamente. A gente acredita que essa é a principal alavanca de fidelização do cliente, né? Porque quando você faz o desconto, né? Então, você foi lá e comprou um produto com desconto. Bacana, você gostou de ter recebido aquele desconto, mas isso não faz com que você volte necessariamente, né? E quando a gente fala então do cashback, a gente está dizendo que necessariamente para usar esse benefício, você vai voltar à loja. Então isso aumenta a fidelidade, aumenta a retenção desse cliente com o varejista e obviamente aumenta o valor que ele tem para o varejista ao longo do tempo. Então o supermercadista pode usar somente na parte de fidelização? Como que ele pode explorar melhor isso? Tá. Para que o cliente use o cashback, ele precisa fazer parte do programa de fidelidade, porque o cashback funciona como um meio de pagamento. Então, quando você chegar lá, você vai ter um dinheiro na carteira digital. Então, imagina que você foi até a loja, ganhou um cashback, e aí você ganhou um cashback de R$20. Você vai ficar com esse dinheiro numa carteira digital. Para você utilizar esse dinheiro na sua próxima compra, você vai precisar se identificar, então, portanto, você está dentro do programa de fidelidade e também você vai precisar ter um cadastro completo, com uma senha para dar segurança nessa transação de que é você mesmo que está utilizando o seu benefício, né? Então, por isso, ele é uma alavanca do programa de fidelidade. Tá, mas aí como assim, o supermercado vai ver esse retorno?
para ele, nesse cashback? Ele ganha mais ou ele tem mais? Quais são os benefícios? Tá bom. Então vamos entender que se você tem um programa de fidelidade, o dado é a coisa mais importante que você tem como benefício, né? Então você conhece o comportamento desse shopper, você sabe o que ele compra, quanto ele gasta com você, e o que a gente tem aprendido nos estudos que a gente tem feito com os varejos que usam cashback. Que quando o shopper utiliza essa alavanca como benefício, ele gasta mais do que aquele que já é um cliente fiel, né? Então imagina que geralmente o programa de fidelidade deixa o cliente mais fiel àquela marca, então ele gasta mais, ele vai mais vezes à loja. Quando a gente faz os nossos estudos e olha para o cliente que usa o cashback, 84% é o ganho que o varejista vai ter com este cliente em termos de gasto médio. Aumenta a frequência, aumenta o ticket, porque imagina, você tem um dinheiro lá que você não estava contando, você vai acabar experimentando um produto que você não ia comprar ou levando mais do mesmo produto. Então, por isso, a gente vê, através das análises das informações, que ele gasta mais e ele fica na base do cliente, do varejista por mais tempo, que é o que a gente chama de lifetime value, né, do cliente. Então, em média, ele fica até 5 vezes mais tempo do que um cliente que não usa cashback e está dentro do programa. E nesse programa, o cliente, ele pode ou não aderir ao cashback? Como que funcionaria isso para o supermercadista e para o cliente? Pode aderir e, na verdade, quando você comprar o produto, imediatamente você vai ter direito ao benefício, né? Então, imagina que você tem, a cada compra acima de determinado valor, você ganha um percentual da compra em cashback. Então, você gastou aquele valor, você vai ganhar. Você pode não usar, de fato. E aí vem um outro benefício para o varejista. Porque se você não usar naquele prazo de validade, esse crédito expira. Então, esse dinheiro que você tinha na sua carteira deixa de existir. Então, o varejista economizou aquele dinheiro. Então, vamos comparar de novo lá com desconto, como a gente falou no começo. Eu tinha R$10 num produto e eu te dei 10% de desconto. Ou seja, você levou o produto por R$9 e o varejista ganhou só R$9. Quando você usa o cashback, então você deu os mesmos 10% em cashback. Você vai comprar por R$10 o produto, então já entrou no caixa do varejo R$10 e esse crédito de R$1 vai ficar disponível na sua carteira. Primeiro que para o varejista ele está gastando só R$1 para te trazer de volta, o que é um dos menores custos de aquisição de um cliente, né? E o segundo movimento é que se você não utilizar naquele período, então ele não vai gastar esse R$1. Então, o que varejista... ele um desconto. Ah, então, entendi. o varejista ficou com os R$10. Entendi. Certinho, inteiros no caixa, né? Isso quando você esquece. Quando você não esquece de usar, na verdade ele ganhou uma compra a mais. Tá, bacana isso. É essa a mentalidade que o varejista tem, porque às vezes o varejista tem receio de colocar esse tipo de programa. Então ele pode ter segurança de que ele vai sair não só lucrando na rentabilidade, mas também com a fidelização do cliente. Exatamente. Então ele tem o ganho do vencimento, né, do crédito que ele não vai usar na hora, ele ganha a fidelidade do cliente e o que a gente tem descoberto ultimamente nos nossos estudos mais recentes aqui é que se você comparar a venda do mesmo produto com uma ação de desconto e uma ação de cashback, o volume de venda fica praticamente igual. Então ele também não precisa mais ter esse medo de, se eu não fizer o desconto, será que o meu cliente vem? Sim, ele vem quando ele entende que cashback é um benefício, porque hoje também está muito comum, né? Todo mundo, como você disse, todo mundo falando de cashback, a gente vê pesquisas, né, que apontam que realmente o próprio consumidor vem pedindo esse benefício, né? 66% dos clientes gostariam que o seu supermercado oferecesse cashback. Então, de fato, a gente percebe que é um benefício que engaja realmente o shopper e fideliza a marca. Tá. E como vocês da Izio podem ajudar os nossos telespectadores, os varejistas aqui que estão assistindo? Bom, o bom é que a gente vem fazendo isso há muito tempo, né? Embora cashback, especialmente no varejo alimentar, ainda seja um assunto recente, a Izio trabalha com cashback há mais de 5 anos. Então, a gente já tem bastante experiência, né, na utilização, na análise desses dados, nos benefícios que isso traz. E a gente já tem muitos varejistas utilizando essa alavanca e aprendendo com isso. Então, a gente tem um time de especialistas que analisa esses dados e analisa isso varejo a varejo. E um time que também suporta o varejista desde a construção
das campanhas até a análise dessas campanhas para entender aquilo que funciona, o que não funciona. Então, eu te diria que a gente tem uma tecnologia bastante robusta, com muita segurança, né? Porque no final do dia a gente está falando de dinheiro, né? É uma carteira digital. Então, a gente tem tecnologia que garante o sucesso dessa operação. A gente sabe trabalhar os dados e tem um time especialista em varejo, que conhece o varejo e conhece a ferramenta que pode suportar, então, o varejista nessa jornada do cashback. Ah, bacana. Então, vocês, quando o varejista, eu sou varejista, eu vou lá, fecho esse plano com vocês. Vocês dão todo esse suporte para o varejista, explicam e dão como usar esses dados? Exatamente. A gente faz todo um onboarding desse varejo, contando para ele quais são as melhores formas de trabalhar com essa alavanca. A gente tem toda uma jornada, porque o cashback também funciona muito bem para trazer clientes para dentro do programa, né? Então a gente começa, se o varejista não tiver nenhum programa de fidelidade, a gente vai começar desenhando essa jornada com ele e mostrando cada passo. Então, assim, quando você ainda não tem um programa, quando o seu programa já tem um percentual alto de receita identificada, quais os momentos que você consegue acionar cada um dos benefícios, como você usa melhor o seu calendário promocional, como você consegue fazer comunicações. Por exemplo, faltam 5 dias para vencer o seu cashback. Posso te mandar uma comunicação te lembrando de usar esse dinheiro. Tá. Né? Então, com o time de Analytics, vamos olhar para esse dado, ver que você costuma frequentar a loja uma vez por semana, naquela semana você ainda não foi e seu cashback está vencendo. Vou te mandar uma comunicação te lembrando que você tem um dinheiro para usar. Então, toda essa jornada do varejo com o shopper, a gente consegue fazer. Ah, que bacana. Então, o varejista ele tem um apoio de vocês e tem toda essa infraestrutura de entender esses dados para melhorar a jornada do shopper e também melhorar a rentabilidade deles. No final do dia é isso, é um ganha-ganha-ganha. Ah, né? Bacana. O shopper ganha, o varejo ganha, e tem um ponto importante também na cadeia, que a gente ainda não falou aqui, mas a indústria também ganha. Porque para a indústria também é uma ferramenta que favorece bastante, porque ela consegue aplicar realmente para quem quer usar o benefício, né? Ela consegue ter os dados fornecidos pelo varejo para fazer essa negociação. Então eu vou atingir com o cashback aquele cliente que eu quero, e ele também fideliza a marca, porque ele pode fazer a ação voltada exclusivamente para a marca, né? Então vai utilizar só no produto que ele quiser. Então eu fiquei com uma dúvida aqui, já que você falou da indústria. A indústria, ela com a ferramenta de vocês, o varejo tendo a ferramenta de vocês, a indústria ela consegue trabalhar em conjunto com o varejo? É umas pautas que a gente trata sempre no Super Hiper, que é a colaboração. Ela consegue fazer essa junção aí? Consegue e faz super bem. A gente já tem varejos aplicando isso, né? Porque no final do dia sempre existe essa discussão, né, entre indústria e varejo. Vamos dar desconto, não vamos dar desconto? Como é que se dá o investimento que a indústria faz no varejo para fazer que a venda aconteça? Então, do mesmo jeito que hoje você negocia desconto, você pode negociar cashback com a beleza de não mexer no preço original do produto, né? Então, aí de fato também os dois lados da equação são favorecidos, e conhecendo exatamente para que shopper você quer fazer a ação. Porque não adianta nada você fazer uma ação por um shopper que não compra aquele produto, né? Sim, depende. Você pode conhecer aquele shopper só compra concorrência. Você quer trazer mais gente para sua marca. Entendi. Pode funcionar. Às vezes você quer beneficiar aquele cliente que compra muito com você. Então você vai fazer uma ação de reconhecimento. Vou te dar o cashback porque eu reconheço a sua fidelidade. Tá. Mas também eu posso querer que você compre mais. Então, no final, ele funciona muito bem como uma alavanca para todos os caminhos da jornada. Seja para atrair cliente, para fidelizar, para fazer com que ele gaste mais. Então, é uma ferramenta bastante flexível nessa jornada. Ai, que bacana. Nossa, acho que deu para entender bastante aqui. Eu acho que se o pessoal tiver dúvidas, eles podem procurar você e a Easio & Co, né? Você poderia até explicar um pouquinho da empresa para os nossos telespectadores. A Easio é uma empresa, então, de tecnologia focada em atender o varejo, principalmente o varejo alimentar. A gente trabalha com outros segmentos, mas o varejo alimentar é o nosso principal cliente. E a ideia é exatamente isso, como é que a gente cria programas de fidelidade onde a gente consiga trabalhar a jornada completa do cliente com foco especialmente na rentabilidade do varejo.
A gente sabe que a rentabilidade é um eixo para o varejista e a gente realmente busca formas de trazer uma maior rentabilidade. E a gente acredita que o cashback é essa rentabilidade. Então, a gente tem aí vários varejos, o ano passado processamos muitas informações, muitas transações, o que nos dá esse conhecimento para poder apoiar os varejistas nessa jornada. Ai, que bacana. Então a gente vai deixar aqui os dados para contactar você, Sheila, ou a sua equipe. E aí, você quer deixar algumas palavras finais aqui para os nossos telespectadores? Eu fico super à disposição, esse é um assunto que a gente adora conversar, principalmente porque a gente está falando de trazer um dinheiro que está na mesa e que todo mundo pode usar melhor, né? Então, fiquem muito à vontade para nos contatar nas redes sociais e também diretamente comigo ou com a equipe. Então, eu agradeço, Sheila, de você ter vindo aqui na Super Hiper. Então, eu volto agora com a Cristiana. Um abraço, Renata. Um abraço também a Sheila. O bate-papo de vocês foi incrível. O assunto é atual, muito interessante e acredito que agregou muito para os nossos telespectadores. E por falar em entrevistas interessantes, se você está assistindo ao nosso programa através do YouTube, deixe nos comentários sua sugestão de pauta. Conta pra gente o que você está achando dos nossos conteúdos, qual o seu quadro favorito e quem você gostaria de ver sendo entrevistado por aqui. Tem uma sugestão de pauta? Sua marca está lançando algum produto novo? Sua rede vai inaugurar uma nova loja e você gostaria que a gente fosse até lá fazer uma matéria para mostrar aqui no programa? Então, manda um e-mail para a gente, leitorsh@abras.com.br. A gente vai fazer mais um intervalo e, assim como os anteriores, esse é bem rapidinho. No próximo bloco tem a estreia do quadro Grandes Lideranças. E no episódio de estreia, o Celso Furtado vai entrevistar a CEO do Super Moniari, Monique Pizzetti. Fique por aí, a gente volta já. A transformação do varejo não é novidade, mas agora ela acontece cada vez mais rápido e de novas formas. Entre a exigência dos clientes por experiências integradas, a oferta de mais opções do que nunca, a existência de mais maneiras de comprar e uma necessidade urgente de acelerar as cadeias de suprimentos, há muitos desafios para enfrentar. A verdade é que você sabe exatamente o que é preciso fazer. Porém, é difícil transpor a lacuna entre estratégia e execução ao lidar com fatores tão diferentes como funcionários e clientes, área de vendas e depósito de lojas, cadeia de suprimentos e entrega final, software e hardware. E isso se torna mais difícil conforme as linhas ficam mais tênues, as lojas viram centros de processamento de pedidos e os pagamentos são efetuados em qualquer momento e lugar. Para acompanhar o ritmo das mudanças e avançar, é preciso unificar as tecnologias e fornecedores. É preciso contar com o parceiro certo. Um consultor estratégico que possa ajudar a transpor a lacuna entre estratégia e execução, unindo todas as peças em uma plataforma totalmente unificada e escalável. Com a Zebra, você tem todo o necessário para otimizar seu desempenho e oferecer uma experiência superior ao cliente. Vamos unir forças para aprimorar sua experiência omnicanal e em loja. Obtenha visibilidade total sobre os inventários e controle as operações. Aproveite dados ainda não explorados para estabelecer prioridades e determinar as ações certas no momento certo. Conecte as equipes e dê autonomia aos funcionários para fazer com que se sintam motivados e ajudá-los a realizar as tarefas mais importantes. Assim, suas equipes poderão agir e se preparar para o que virá a seguir, porque quando você consegue unir todos esses aspectos, você tem tudo sob controle. Agora sim, sua vantagem competitiva foi capturada. Estamos de volta. Este é o quarto e último bloco do nosso programa.
Mas não é porque o nosso programa está quase terminando que as notícias acabaram. Você sabia que é possível continuar por dentro de tudo o que acontece no varejo alimentar, mesmo depois que o programa acaba? Vou te contar como. É só acessar o nosso site www.superhiper.com.br. Nós publicamos notícias fresquinhas todos os dias para te deixar sempre bem informado. Quer praticidade e se informar enquanto usa as redes sociais? Então é só seguir a gente no Instagram. Estamos por lá como @revista Superhiper. E chegou a hora de estreia. A partir de hoje, você vai acompanhar um novo quadro de entrevistas comandado pelo nosso vice-presidente de Vendas e Marketing, Celso Furtado. Uma vez por mês, ele vai conversar com um grande nome do setor supermercadista sobre temas atuais, relevantes e enriquecedores. No episódio de hoje, Celso conversou com Monique Pizzetti, CEO do Supermoniário. Eles se encontraram durante a edição 2024 do Abras em Ação nas Estaduais Santa Catarina, realizado no dia 8 de março em Balneário Camboriú, e falaram sobre o atual momento dos supermercados Moniari, os planos da rede para 2024, a jornada da mulher no varejo e os desafios do cargo de CEO. O papo está imperdível, confira como foi. Estamos aqui no meio do evento Abras em Ação nas Estaduais, com a CATS, e eu encontrei a Monique, ela que é CEO do Moniari Supermercados. E eu gostaria, Monique, que você explicasse e falasse um pouco do momento de vocês, do tamanho da rede, onde vocês estão, para o nosso público conhecer melhor. Obrigado pela entrevista. Oi, Celso. Então, eu sou CEO da rede de Moniari Supermercados, a rede mais rosa desse Brasil. Você ainda que não conhece, é sangue rosa nas veias. Já veio de rosa. Olha aqui, ó, já estou pronta. A rede Moniari está no sul de Santa Catarina. Somos supermercado especializado em lojas de vizinhança, 9 lojas ao total. E o nosso objetivo é encantar o cliente, lojas de aproximação, e somos referência em canal Omnichannel. Que legal. E a rede está em expansão, como é que está o momento de vocês em relação ao mercado? Vocês estão aumentando o número de lojas, investindo na melhoria? Como é que está hoje o momento de vocês? O nosso conceito é sempre inovar, né? O supermercado que está sempre pensando em inovação. Para esse ano iremos abrir 3 novas lojas e o objetivo até 2025 é a gente dobrar o número de lojas, que a gente começou esse planejamento de expansão no ano passado, então até 2025 serão 18 lojas. Veja aqui um momento especial de expansão, a gente fica feliz com isso. E aí, aproveitando, Monique, hoje é um dia especial, 8 de março, Dia da Mulher, aliás, parabéns, né, pelo Obrigada. seu dia, pelo Dia das Mulheres. Eu aproveito e te pergunto, como que você enxerga, né, esse papel da mulher dentro do ambiente de negócios, e você, que é uma líder, que ocupa uma posição máxima dentro da empresa, como que você desenvolve também as mulheres nesse sentido? É uma data muito especial, né? Ainda mais por todo o esforço que tem sido feito. Eu hoje sou CEO da rede e digo para você, Celso, de todas as CEOs do Brasil, 8% são mulheres. É um número baixo, sim, mas você sabia que em 2017 era apenas 1%? Olha como esse número cresce e rapidamente. Então, assim, dentro do Moniari a gente tem várias políticas. O nosso administrativo hoje são 63% de mulheres na operação. Muito bacana. E a rede como um todo é 60% de todos os colaboradores são mulheres. Eu acredito muito nessa jornada e hoje está aqui podendo falar para todas as mulheres que quando uma ou duas mulheres estão unidas com o mesmo propósito, que justamente é esse dia, a gente pode cada vez melhorar mais, a gente pode mudar, e eu acho que esse é o trabalho, de uma estar suportando a outra. Eu também sou membro do Instituto Mulheres do Varejo, já somos mais de 600 mulheres engajadas, a uma unir as outras dentro do varejo. Perfeito. Eu não gosto muito dessa distinção, preferência de gênero, né, quando se fala do mundo profissional. A gente tem que dar a mesma qualidade ou oportunidade para os dois sexos. Mas eu percebo que as mulheres têm se preparado e se desenvolvido muito melhor para o mercado de trabalho. Você tem essa visão também? Concordo, também acredito muito na diversidade como um todo, mas eu acho que a mulher, ela começou a se descobrir que principalmente com esse grande problema de falta de mão de obra que é geral no Brasil, a gente acabou de voltar da NRF, né, Celso, lá também, a mulher ela tem um papel de acolher muito importante que faz parte de uma organização, principalmente
aquela que já é mãe, ela tem que engajar a família e ela já faz isso tão naturalmente. Ela acorda todos os dias, ela tem que manter o marido motivado, tem que manter os filhos motivados. E aí quando você traz essa liderança para dentro de uma companhia, o sucesso é muito grande. Mas eu também acredito, Celso, e falo muito isso, que trazer mulher e homem e todos os outros gêneros para a mesma mesa é muito enriquecedor. Porque quando eu falo em diversidade de ideias, diversidade de vivências, a gente consegue entender o maior desafio, que é o ser humano. E isso faz muito sentido e eu acho que esse é o nosso papel realmente, a gente encorajar as mulheres, o meu papel, mas diversificar mesmo. Mas trazer essa diversidade na mesa, no ambiente dos negócios, para a gente entender o que está acontecendo com as pessoas, né? E aí, Monique, uma última pergunta aqui, antes de a gente encerrar, eu queria perguntar o seguinte. Hoje a gente sabe que a mulher é multipapéis, é multitarefas, tem uma energia para fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu te pergunto, vocês conseguem, né, fazer ou ter um desenvolvimento de olhar várias caixinhas ali, a família, o trabalho, a comunidade, a sociedade. Aí, qual foi o maior desafio que você encarou para assumir essa posição de CEO frente a todos os desafios que acontecem na sua vida e das mulheres no cotidiano? É uma excelente pergunta, porque eu já comecei minha jornada de trabalho no varejo com 9 anos. Eu levava malote para o banco e tinha sempre um colaborador que ia comigo, mas eu que tinha que fazer essa atividade. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. E fui líder muito cedo, desde os meus 20 anos eu já estava na liderança. Mas quando eu assumi o papel de mãe, eu realmente percebi que tudo que eu estava fazendo era ínfimo perto da jornada do papel de mãe. E isso me deu a fortaleza de chegar onde eu estou. E eu vejo que muitas mulheres não sabem que ser mãe é um papel assim extremamente complexo. Na verdade, é uma carreira. Né? E outra, muitas vezes, acredito que na maioria das vezes não tem opção, tem que fazer, não é? Verdade. Que mensagem você quer deixar para as mulheres que estão assistindo, né? Para que elas se inspirem ainda mais e continuem lutando como você está aí nessa luta de fazer o melhor e sempre se destacar no trabalho que você desenvolve. Seja resiliente e não chore sozinha. Cansei de algumas vezes estar lá no banheiro chorando sozinha, achando que somente eu tinha os problemas. Olhe, tem uma mulher perto de você, procure uma mulher ao lado, se junte-se às outras, porque juntas a gente é mais forte e a gente consegue sim, de fato, dar um passinho para frente e melhorar cada dia mais esse número de mulheres no trabalho. Obrigado você que está assistindo e está na audiência. Obrigado, Monique. Obrigada, Deu Celso. uma aula aqui para gente de liderança e o papel, a importância do papel feminino nesse mercado supermercadista que é tão desafiador. Valeu, pessoal. Que bate-papo incrível! Parabéns pela entrevista, Celso. Um abraço também para a Monique. Já estou ansiosa pelo próximo episódio. Quer outras entrevistas bacanas como essa? Então aponte agora a câmera do seu celular ou tablet para o QR Code na tela e acesse a nossa playlist no canal do YouTube da Abras. Todos os nossos programas estão lá para você assistir na íntegra. E eu fico por aqui, mas na semana que vem tem muito mais. Esperamos por você sempre às quintas-feiras, 20 horas, na Com Brasil e no canal da Abras no YouTube. Um abraço e até lá!